Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel. Liturgia de 11 de dezembro de 2022, terceiro domingo do Advento. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa ou rósea. No rito da celebração temos a oração do credo, o prefácio do Advento 1 e a terceira semana do Saltério. Antífona da entrada: alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo, alegrai-vos, o Senhor está perto. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Oração do dia, rezemos. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando fervoroso Natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículos do 1º ao 6º e o 10º. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade de nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem. É a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião, cantando louvores, com infinita alegria, brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 146, versículo 7, 8 ao 9, A, 9b, C é o 10º, refrão Isaías 35, versículo 4. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Repitamos: vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que protege o estrangeiro. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Repitamos: vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Segunda leitura, leitura da carta de São Tiago, capítulo 5, versículos do 7º ao 10º. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. A aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de Isaías, capítulo 61, versículo 1.
Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 11, versículos do 2º ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo estava João na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Primeira reflexão, eu vou passar para vocês do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Mateus, capítulo... Deixa eu só ver aqui, para passar a informação correta, né? Tudo na Bíblia a gente tem que tomar cuidado. João anuncia a espera de um Messias dominador e triunfante, o juiz do final dos tempos. João anuncia a espera um Messias dominador e triunfante, o juiz do final dos tempos. Entretanto, as notícias que recebe na prisão apontam para um Messias bondoso, acolhedor, disposto a perdoar. Como reconhecer a identidade de Jesus? Ao responder aos discípulos de João, Jesus apresenta os milagres que realiza, ressonância do profeta Isaías. Capítulo 35, versículos do 5º ao 6º, capítulo 61, versículo 1º. E acrescenta uma bem-aventurança: feliz aquele que o receber como Messias. Ele é o ungido de Deus. Depois Jesus define a missão de João Batista: vive no deserto de maneira simples, longe dos lugares de poder e luxo. Supera todos os profetas, porque sua missão foi a preparação imediata para a chegada do Messias. Contudo, não é João que traz o reino dos céus. Ele não é Salvador, ele depende do Messias para entrar no reino de Deus. Agora temos a reflexão mais aprofundada de Antônio Carlos Santini, só que ele vai falar sobre a leitura da profecia de Isaías, capítulo 35, versículos do 1º ao 10º. Cobertos de alegria sem fim. É muito conhecida a bela composição de Carlos Lira e Vinícius de Moraes, intitulada Marcha da Quarta-feira de Cinzas. A letra começa assim: acabou o nosso carnaval, ninguém ouve cantar canções. Ninguém passa mais brincando feliz.
e nos corações saudades e cinzas. Foi o que restou. Tal como teólogos, também os poetas nos transmitem verdades sobre Deus e sobre o homem. Neste caso, estamos diante de uma realidade inegável. As alegrias do mundo duram pouco. Após 3 dias intensos de folia, de ruído e de farra, o que foi que restou? Saudades e cinzas. Ora, será para este tipo de efêmera alegria que fomos chamados à existência? Não será possível experimentar uma alegria permanente, estável, definitiva? A liturgia deste terceiro domingo do Advento nos garante que sim, a alegria de Deus está à nossa disposição. Aos braços cansados e aos joelhos vacilantes, a voz do profeta clama: coragem, nada de medo, aí está o vosso Deus. Esta é a mensagem dirigida a quem se põe de vigília, à espera do verdadeiro Natal, não o Natal capitalista das árvores cheias de presentes, não o Natal consumista do Papai Noel. Fala do Natal simples e pobre, mas luminoso e alegre da gruta de Belém. O que faz a alegria permanente não são as festas dos palácios, não são as roupas finas dos cortesãos, mas a presença de Jesus no meio de nós. Neste caso, a palavra alegria se distancia cada vez mais do ruído e da agitação dos fogos de artifício e das fieiras de lâmpadas, mas se manifesta como paz interior, a harmonia do ser, a certeza de ser amado. Sim, o menino na palha de trigo é o Filho de Deus que se encarna, nasce de mulher e vem até nós para deixar bem claro de maneira cabal e sem reservas a que ponto nós somos amados pelo Pai dos céus. Como diz François Trevedy, o Senhor está próximo, e é esta proximidade, sobretudo e em tudo, que é propriamente deliciosa, desde que tenhamos os sentidos espirituais bastante exercitados para pressenti-la além dos véus, tantas vezes adotados. Por isso, escreve o apóstolo Pedro: sem o terdes visto, vós o amais. Sem o ver ainda, credes nele e exultais com uma alegria indizível e cheia de glória. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 8. Os paramentos roxos do advento são trocados por uma tonalidade rósea, alusão à aurora que anuncia o dia pleno, quando o sol da justiça, Jesus, brilhará para todos. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Salmo 105, versículo 3, que diz: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Deixa eu ver aqui também na Bíblia, na folhinha Sagrado Coração de Jesus, uma reflexão sobre o Evangelho. A palavra de Deus está contida na Sagrada Escritura e ela continuamente nos fala. Mateus 11, versículos do 2 ao 11. A afirmação de Jesus: quem tem ouvidos ouça, ainda ecoa em nossos ouvidos. É preciso captar o que está sendo dito e absorver o significado. Jesus aponta para a realização de tudo que foi prometido pelos profetas. Esclarece ainda que João é um destes profetas e o antecede na missão também para confirmar o que foi dito a seu respeito. Jesus é aquele que há de vir, ou seja, é o ungido que traz a libertação espiritual de como sermos pessoas segundo o plano desejado pelo Pai, e também o Rei futuro que trará realização da promessa de implantação definitiva do reino de Deus. Um projeto de vida que nos orienta para o encontro com o Senhor agora e depois. Vamos aos santos do dia. É importante passar a vida dos santos para que sejam exemplos para nós. Eu sempre falo que eu pesquiso sobre os santos e depois passo para vocês uma pequena biografia. Pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. São Damaso é santo do dia 11 de dezembro. O santo São Damaso I é santo do dia 11 de dezembro.
São Damaso I nasceu por volta do ano de 305 na Espanha. Sua eleição para o papado foi tumultuada, havia até uma luta armada entre as facções. Morreram 137 pessoas. Ao assumir, trouxe de volta a tradição da doutrina. Por causa dele, os estudos para a revisão da Bíblia e a nova versão em latim foram feitos. O santo, durante o papado, demitiu de uma só vez todos os bispos que tinham relações com a heresia ariana, o que trouxe estabilidade pela unidade e respeito. Em seu governo houve explosão de ritos, de orações e pregações. Nesses anos a igreja era sócia religiosa, ou seja, participava da vida pública civil. Os bispos podiam escrever, catequizar, advertir e condenar. Papa Damaso I sabia como ninguém fazer-se entender com os impérios e reinados e conseguia paz para que a igreja se autogerisse. Foi também um poeta inspirado nas orações e cânticos antigos. Damaso percorreu as catacumbas para identificar os túmulos e dar as devidas honras, exatamente os mártires em seus títulos, poemas escritos pelo santo para cada um deles. Em 384, morreu com quase 80 anos. Em seu túmulo, escreveu: aqui, eu, Damaso, gostaria que fossem depositados meus espólios, mas temo perturbar as piedosas cinzas dos mártires. São Damaso I, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, do hebraico para o português. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. Como disse o professor de História da Igreja, Felipe Aquino, e escritor de mais de 100 livros, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os protestantes. Significa: vinde Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e será o juízo final, a parousia. Muitos nesse dia irão para o céu, o novo Éden, e muitos irão para o inferno, infelizmente, a tormenta eterna. Quem for para a tormenta eterna irá por conta própria, porque nessa passagem terrena foi arrogante, orgulhoso, não teve humildade, não aceitou a graça de Deus. Eu quero a graça de Deus comigo e a salvação eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes e futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. Perdão, Senhor, meu Deus. Jesus Cristo, eu quero a vida eterna convosco.